Aqui é Carol, vocês estão no Irreparável, neste ambiente atípico que eu estou no meu trabalho. Eu estou meio solitária aqui hoje, então vou aproveitar para gravar um vídeo para vocês, que é o vídeo de leituras do mês de junho. Então, vamos embora. Então, no mês de junho, contra todas as expectativas, eu li 10 livros. Foi um mês bem, assim, produtivo. E eu acho que também porque eu gravei aquele vlog de leituras da semana, e eu acho que aquilo ali me deu um pouco mais de gás para ler. E eu tenho escrito bem pouco, assim, esse mês, e eu já percebi que quando eu tô no mês de escrever, eu leio pouco, quando eu tô no mês de ler, eu escrevo pouco, e aí vai sucessivamente. Mas foi um mês que teve leituras legais. Então vamos lá comentar vocês. Eu vou botar a capa aqui do lado, tá? Pra vocês verem o que foi que eu li. Então eu li A Canção das Águas, que é um livro da plataforma. E eu gostei. Vai contar essa história dessa menina que ela pilota uma espécie de barca em um rio, é uma fantasia, tá? Ela pilota uma barca em um rio junto com o pai dela. Só que por algum motivo o pai dela é preso e ela precisa cumprir uma missão para poder ter o pai de volta, para poder libertarem o pai. E essa missão fala que ela tem que transportar uma caixa de um lugar para outro. Só que ela descobre que não é só uma caixa o que ela tem que transportar. E aí a história começa a se voltar por causa disso, né? Se moldar por causa disso. É um livro que eu gostei da protagonista, não gostei tanto do mocinho da história, né? Que faz o parzinho romântico com ela. Achei ele muito cheio de nhenhenhen, não sou muito ligada a personagens assim. Mas é compreensível dentro do que ele cresceu, né? Da proposta de qual ele foi, né? Educado e tal. Mas é um livro que, no modo geral, eu gostei. Eu achei ele bem cansativo. Não tenho problemas com livros sobre piratas, livros marítimos. Na verdade, eu adoro histórias sobre piratas. Mas eu achei um livro cansativo. Então foi um livro que eu demorei muito para ler. É uma fantasia que normalmente eu leio mais rápido, nesse tipo de fantasia. Mas foi um livro cansativo. Ele tem passagens meio cansativas. E eu me perdia com frequência, assim, nos nomes dos lugares e das pessoas. Porque fantasia, isso acontece também. É comum. Mas foi um livro que, de modo geral, eu curti, tá? Foi um livro ok, foi um livro legal. Aí eu li o Mais Lindo que o Sol, que é da Julia Quinn, que é o segundo da série das Irmãs Lindon, que eu já tinha lido o primeiro. Eu gostei, eu acho que um pouco mais do que eu gostei do primeiro. Eu acho que o primeiro, as coisas acontecem assim muito rápido. Nesse livro a gente tem uma preparação ali para esse romance. Não, assim, o casal principal, eles entram em um casamento por conveniência, então é um casamento que é feito logo no princípio do livro. E duas pessoas que mal se conhecem, então isso aí, beleza, isso aí é ligeiro. Mas você vê um acordo, né, que foi feito entre eles, e você vê o relacionamento crescendo dentro desse casamento. E eu gostei, mais do que eu gostei do primeiro. Achei a mocinha muito cheia de conversa, sabe? Muito assim, ela tinha sempre uma resposta na ponta da língua. E eu não sou muito chegada a gente desse tipo, do jeito que ela tava se comportando ali na história. Conheço algumas pessoas assim, e me dá impaciência. Mas, de modo geral, a história me agradou. Eu gosto do mocinho, eu gosto de um ponto de mistério ali que a autora coloca na história, mais pra perto do fim. Achei que ela concluiu o livro muito rápido, depois que ela inseriu uma determinada situação ali, ela concluiu o livro muito rápido. Mas não estava esperando muito, na verdade, dessa série. Eu gosto muito dos livros dos Bridgertons, né, da Julia. Depois deles eu não morri de amores por nenhum. Eu gosto muito do segundo daquela série das Smith. Mas assim, dos outros livros que eu li da Julia, fica muito, né, quem assim, em relação à primeira série que eu li dela. Li Uma Proposta Nada Mais, que eu não sei se saiu, mas eu já gravei um vídeo sobre aquele livro em específico, falando sobre como você consegue fazer um romance de época e ser diferente, e ter uma coisa diferente, que ela transmita um sentimento diferente. Eu não sei explicar. Eu sei que aquele livro me tocou mais do que qualquer outro romance de época que eu já tenha lido. E dentro do gênero ele se tornou meu predileto por N fatores, por ser um romance um pouco mais maduro, por se tratar desse grupo de caras que voltaram da guerra, então eles têm problemas seríssimos assim neles, não só psicológico, mas tem um cego, tem um aleijado, enfim. Eles têm vários problemas, isso torna a história diferente. E ela é realmente muito madura. Eu não sei se vai ser um padrão da série inteira, mas esse primeiro livro da série super me ganhou.
e eu vou ler os outros por causa dele. Então, como eu gravei um vídeo só pra isso, eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu amei demais. Me surpreendeu muito aquele livro. Li Fortaleza Impossível, que vocês viram, né, no vlog aí, que foi um dos livros que eu li durante a semana. E eu gostei do começo. Não gosto muito do meio, mas eu gostei muito do final, como o autor usou ali no final. Foi super pega de surpresa, porque eu não estava esperando aquele final. Mas eu gostei. E aí vai ser muito um culto aos anos 80, entendeu? Quem entende dos videogames da época, de Atari, de programação de computador, enfim. Uma coisa que você dá uma viajada legal, assim, você que não viveu isso. Porque ainda que a gente tenha vivido nesses anos 80, a gente não viveu esses anos 80 com a tecnologia que os garotos viram desse livro, né? Eu vim ter acesso a computador, sei lá, eu tinha 14 anos, já nos anos 2000, né? Então, assim, eu não tive na década de 80 esse acesso que eles tiveram, então você se perde um pouco ali na coisa. Mas eu gostei muito do que ele fez no começo, de como ele finaliza. Talvez eu tivesse trabalhado um pouco mais a relação da amizade dos guris, né? Dos meninos da história, mas enfim, né? Vida que segue. Li O Ferreiro do Bosque Grande e li A Última Canção de Bilbo. Foi os 2 livros do Tolkien que eu li esse mês e... eu não vou nem dizer anime, gente. É só amores, assim, porque aquele cara escreveu na vida dele. Queria eu que ele tivesse escrito mais coisas para serem tão incríveis, porque eu sei que vai chegar uma hora que vão acabar os livros do Tolkien que já foram publicados, os livros que ele já escreveu, e eu vou ficar meio órfã, assim, relendo coisas. Sabem que é meu autor predileto, então, né? É só pra afirmar, assim, que ele é meu autor predileto com razão, porque eu amo tudo o que ele escreve. Aí eu li o Monique, do Robert Harris, que é um romance histórico. Vocês também viram naquele blog de leituras, né? Eu falando um pouquinho sobre ele, que é uma aula de história sobre o Tratado de Monique. E aí vai contar sobre esses 2 personagens, né? Que elas estão em lados diferentes ali da história. Lados, assim, um é britânico, trabalha para o governo britânico, trabalha para o primeiro-ministro, e o outro está trabalhando na Alemanha, mas ele tem um pé, né, na Inglaterra. Então, né, a gente vai ver se essa... como é que eu posso dizer? Como eles vão se comportar, como é que eles podem ter não salvo a guerra, porque a guerra estourou de qualquer jeito, mas de ter adiado um pouco o começo dessa guerra. Enfim, eu gostei muito. Ler aquele livro foi de fato uma aula de história, que eu não conhecia sobre a Corte de Monique, e eu fiquei conhecendo por causa daquele livro. Ali, O Despertar da Nina Lane, acho que foi um dos primeiros que eu li no mês, na verdade, que foi pra apresentar um evento aqui, eu acabei não podendo ir porque não tinham quem deixar os meninos. E, gente, é tipo um hot, mas é um hot com um casal que já está dentro de um relacionamento, que já são casados, que a mulher tá passando por inquietações de casamento, porque não sabe... porque ela acha que ela quer algumas coisas no casamento que o cara não quer, ela quer ter filhos, o cara não quer, enfim. Tem momentos diferentes ali da situação, né, do relacionamento. A gente vai contar a história desses 2, desse relacionamento deles, enfim. E eu não gostei tanto, na verdade eu achei o livro bem maçante, bem cansativo, assim. A proposta do autor é boa, né, falar sobre um casal que já tem uma maturidade de relacionamento, que não estão se conhecendo agora, que já são casados. Mas assim, é um livro bem cansativo. Eu tinha passado 60% dele, misericórdia, dormia mais do que lia. Então assim, não foi pra mim. É uma série, né, tem mais, mas provavelmente esse livro vai pra sorteio, não sei, eu vou trocar, não sei o que eu vou fazer com esse livro, mas eu acho que eu não vou ficar com ele aqui não, porque eu não tenho pretensão de continuar essa série. E a Caçadora de Dragões, vocês também viram naquele vídeo do vlog. Gente, tô morrendo de sono. Sim, vamos lá. A Caçadora de Dragões foi um livro que eu comi, né? É muito difícil, assim, ultimamente, principalmente, com o ritmo da leitura que eu ando tendo, que costuma ser bem fraco, eu leio uma fantasia correndo tanto como eu lia esse livro. Mas ela realmente me pegou. Vai contar a história dessa menina, que ela é uma caçadora de dragões. E aí o irmão dela bota uma determinada missão ali pra ela executa essa missão, só que isso dá a abertura pra várias outras situações, né? Dentro da história. E eu gostei, tem algumas ressalvas, e eu vou colocar isso na resenha. Não sei se eu faço resenha em vídeo, se vocês quiserem me peçam aqui embaixo, ou se eu faço só resenha pro blog. Mas tinha algumas ressalvas, mas de modo geral foi um livro que eu curti bastante. Fiquei muito triste, já comentei isso com vocês, porque o segundo livro não vai ser uma continuação direta dessa história, então vai contar a história de um passado e desse mesmo momento, né, da história do primeiro, com os olhos de um outro protagonista, que é da Rua. Então, assim, isso me deixou bem triste, na verdade. Se fosse de fato, né, como eu vi lá
do Goodreads. Eu não vou ler a continuação, eu quero ler a continuação direta da personagem da Namsara, da personagem desse primeiro livro. E o último que eu li esse mês foi aos 17 anos, que é da mesma autora do Carta de Amor aos Mortos, que também foi um livro que me impressionou. Não esperei que eu fosse render tanto lendo uma YA agora. E rendeu porque eu me senti muito conectada com a história. Ele vai contar dois momentos diferentes, né, da história da mãe e da filha, né? A filha tentando descobrir quem ela é, as origens dela. E a mãe, muitos anos atrás, antes de engravidar dela, quem era, com quem se envolveu, quem era o pai dessa menina, enfim. Vai contar dois momentos diferentes, me senti muito ligada, eu gosto muito de história de adolescentes. Com o tema, né, que a autora trabalha nessa história. E ela foi muito fluida, e ela funcionou pra mim muito melhor do que o Carta de Amor aos Mortos, que é um livro que eu já tinha gostado, mas que não tinha amado. Esse eu realmente gostei pra caramba. Então, gente, foi isso aí, foram as leituras desse mês. Eu tô meio cansada, assim, eu tô meio baqueada. Eu tô meio gripada também, então eu acho que esse vídeo ficou bem linguenzo. Eu espero que não. Se der pra gravar outro, eu gravo, senão vai esse aqui mesmo. Porque em casa tá difícil pra gravar. Mas assim, enfim, vamos lá. Eu quero que vocês me digam qual foi o livro predileto que vocês leram em junho.